meu nome é José Fernandes, cantor, poeta, compositor, escritor. Eu também estou no TV Relacionamentos. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje estou muito feliz porque tenho a oportunidade de rever um grande amigo. Trabalhamos juntos na década de 90, né? E é uma pessoa espetacular, Odair. Muito bom te rever. Te rever novamente. Agora você é internacional, né? Naquela época que a gente trabalhou junto, você ficava mais aqui no Brasil, agora tá Canadá, outros lugares aí, né? Que legal. Passeando um pouquinho, aproveitando que eu me aposentei recentemente, então aproveitando passear um pouco, meu filho está morando lá em Montreal, no Canadá. Que legal, né? Aí, você também frequentou minha chácara também, né? Sim. Fui várias vezes lá, nos seus churrascos lá, muito bom, por sinal. Bacana. Odair, hoje a gente já está no mundo da tecnologia, né? Tudo assim, internet, tudo é tecnologia massiva mesmo, né? Mas eu queria relembrar aquela época que a gente trabalhou junto, em que na American Express, uma empresa espetacular, né? Por isso que eu trabalhei até hoje. E que a gente precisava, o segredo era a telefonia, né? Tudo que era dados era ainda por terminal IBM, aquele fósforo verde que eles chamavam de terminal burro, né? E que a empresa dependia, tinha área de atendimento telefônico e tinha área de autorizações, né? Que era todo mundo que fazia uma compra, né? Para vocês terem uma ideia, naquela época você não tinha o que você tem hoje, a maquininha lá que você automaticamente você tem a aprovação, né? Queria que você falasse dessa época aí, 1989, 1990 e tal. Exatamente, eu entrei na American Express em 1986. 86 não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha muito pouca tecnologia, né? Telefonia também era bem escassa. Não existia celular. Não existia celular e os telefones fixos eram complicados também, não tinham uma demanda, né? Para oferecer para as empresas e nem para a pessoa física, né? Então era um pouco complicado. Mas na American Express a gente, apesar dessa época, né, com pouca tecnologia, a American Express já chegou no Brasil, ela chegou acho que uns 3 anos antes, meados de 83, eu entrei em 86. E nessa época ela já veio com uma tecnologia excelente, né? No pedido de autorização, ou seja, quando o cliente estava fazendo a compra no estabelecimento, não tinha maquininha POS. Então o vendedor ele tinha que ligar lá para a American Express e pedir um código de autorização. Né? Então ele caía numa central de atendimento, anotava o número de cadastro da loja, do estabelecimento, o número do cartão e o valor. Essa pessoa digitava naquele terminal enorme da IBM, tela verde. E esse terminal ele era interligado com uma tecnologia muito avançada para a época. Que era a comunicação via satélite. Via satélite, e ele constava um banco de dados em Phoenix, no Arizona, que era a central mundial da American Express. E lá ele fazia as verificações daquele cartão e voltava com uma autorização ou uma recusa. Isso, aí você repetia. Código de autorização tal, né? Código de autorização, número tal. E aí o lojista anotava isso daí, a mão mesmo, né? A mão no boletinho, né? Ele, na época, carbono, né? Com carbono. Na época tinha aquela maquininha manual, ele colocava esse formulário com carbono, o cartão em cima e passava imprimia, né? Isso. A gente chamava de reco-reco, né? Isso. Mata-fuga, aquele negócio, as pessoas hoje em dia não vão saber o que é isso. Não, e na época o que era difícil assim, a equipe comercial chegava numa determinada loja de departamento, hotel, restaurante, e conseguia afiliar.
Só que, para isso, como não existia a rede nenhuma, a gente colocava uma linha privativa de dados entre o estabelecimento e a American Express. E quem fazia isso era a operadora de telecomunicações, que no Rio era a Telesp, em São Paulo era a Telesp e assim por diante, Telemic em Minas Gerais, e não tinha esse entrocamento entre centrais, muitas vezes era difícil. Então, a equipe de vendas conseguia afiliar, mas efetivamente você não conseguia ter esse contato. Aí muitas vezes era por telefone mesmo, né? Por telefone, exatamente. A maioria das coisas eram resolvidas por telefone, né? Contato por telefone. Mas, como eu estava dizendo também, a Amex nessa época já veio com uma tecnologia muito avançada na época. Como o cartão American Express ele já era internacional, Sim. Né? Então tinham pessoas de outros países aqui no Brasil efetuando compras. E quando aquele lojista ligava para nós e fornecia aquele cartão que era do outro país, nós mandávamos uma mensagem como se fosse um WhatsApp hoje, naquele terminal. Que era o correio eletrônico, né? Era o correio eletrônico, colocava o código do país, escrevia lá, o autorizador lá do outro lado, lá nos Estados Unidos, Canadá, enfim, Europa, ele recebia naquele mesmo instante, como se fosse o WhatsApp hoje, isso em 86. Então quem via aquilo ficava assim, nossa, que maravilha. Verdade. Olha, uma coisa bonita que a American Express sempre teve foi assim, como tratar bem o cliente. Né? E eu me lembro aí de um caso, se não me engano, foi em 1990, um australiano ele veio para o Brasil, tá? E Rio de Janeiro. Ele se hospedou no Copacabana Palace. Só que o que ele fez? Ele pegou a mala, deixou lá no hotel, mas ele pegou a carteira dele, o cartão e tudo mais, foi lá para Copacabana, né? Colocou aqui do lado, né? Olhou para o mar, tá? Passou um cara lá vendendo amendoim, o cara jogou o amendoim para ele, foi fazer assim, foi ver, a carteira não estava lá. E por primeira vez num país que ele não domina a língua lá, né? A sorte que quando ele voltou para o hotel, ele viu no saguão aquele tape, aquela papel lá, o folder, né? Da empresa. E lá ele falou, bom, alguém aqui deve falar inglês. Ele não era associado. E ele ligou para lá, foi atendido por uma pessoa, um atendente, contou a história para ele, ele pediu para guardar. O atendente, depois que saiu do período dele, foi encontrar com ele, levou ele lá no consulado do australiano, pediu para emitir um cartão internacional para ele, chegou no outro dia, pelo avião, tá? E ele conseguiu fazer tudo o que ele precisava. Quando ele chegou lá de volta no país, ele pegou e escreveu uma reportagem fantástica lá, e o funcionário recebeu o Be My Guest, aquele o prêmio lá que a gente todo mês tinha esse prêmio para quem fazia um trabalho excepcional. Né? Eu presenciei muitas situações parecidas como essa, como você disse, os funcionários eles realmente vestiam uma camisa. Então, quando um cliente precisava, ligava lá e precisava de alguma coisa, de algum auxílio, a gente fazia realmente de tudo. Isso não estava escrito em script nenhum, estava... Era da vontade da pessoa resolver o problema daquela pessoa. E já aconteceu comigo algumas vezes, principalmente em época de carnaval, né? Vem bastante turista para cá, e aí acaba perdendo ou sendo roubado o cartão. E assim, em questão de horas, a gente emitia um novo cartão e entregava na mão dele. E isso lá já meados da década de 80, 90, que não era uma coisa tão fácil como seria alguns dias de hoje. Né? E eu me recordo também, teve um americano que ele foi para a Índia e ele levou o cartão American Express e ele precisava tomar um remédio todo dia. E encontrou lá na Índia, que ele foi, uma farmácia que vendia aquele remédio, só que ela não aceitava o cartão. Aí ele ligou para a central lá nos Estados Unidos e falou, senhor, estou aqui no nosso dinheiro, né, tal. Como é que faz aqui? Ela pegou os dados, no outro dia o remédio chegou ela comprou o dinheiro dela, né?
mas fez chegar o remédio lá, né, nas mãozinhas. Ou seja, tem experiências que a pessoa depois nunca mais esquece, né? Exatamente. Tem muitas histórias, se você for contar aqui, É vai precisar verdade. de O daí, vários... e lá era 24 horas, né? Então você tinha que ter pessoal, assim, turnos de 6 horas, né? 4 turnos de 6 horas, basicamente. Nessa época, na década de 80, era turno de 8 horas. Mas 8 horas, tá? Eram 3 turnos pelo menos, né? Tá. E... por 7. E mesmo na madrugada tinha gente que ligava, né? Sim, sim. As boates e tudo mais, né? Tinha, né? Sim. Tá. De madrugada tinha bastante serviço e inclusive, nessa época, tinha até pessoas que queriam conversar com alguém na madrugada. É verdade. Nossa... Não, você sabe que lá no TSC, que era o telefone, tinha gente que às vezes, eu ia ver os relatórios, os motivos da chamada. Se a gente pegava e ligava e falava, escuta, tá chovendo aí? Por quê? Não, porque eu vou amanhã para aí, eu quero saber se está chovendo. E outra coisa também, como eu era responsável por telecom, o dólar tinha muita variação, então muita gente ligava perguntando a taxa do dólar. Aí o que eu fazia? Às 7 da manhã, eu pegava uma das atendentes e gravava assim, a taxa do dólar para hoje é tal. Então, às vezes, a pessoa ligava só para saber aquilo, então a URA já colocava aquilo lá e a pessoa liberava um pouco o atendimento, né? Uma dúvida. Tinha negócio de fraude também, mesmo naquela época, né? Tinha. Como que era tratada essa parte de fraude? Nós tínhamos sim o setor de prevenção de fraude, né, que analisava os casos de fraude, mas era uma fraude mais manual, né? Não é como hoje em dia que tem tanta tecnologia e são fraudes bem diferentes. Na época, a fraude acontecia mais com perda ou roubo do cartão. Outra pessoa querendo usar o cartão, é isso? Exatamente. Então, até que o dono do cartão entrasse em contato para fazer uma ligação para efetuar o cancelamento, essa pessoa já tinha feito lá algumas transações, né? E na época também existia, não sei se você vai lembrar, o boletim de cancelamento, né? Sim, verdade. Todos os cartões que eram cancelados emitiam um boletim impresso, mas que tinha uns 2, 3 dias de demorava até chegar na loja, o cartão estava na mão do fraudador, né? E também tinha outra coisa, acho que você vai se lembrar, o floor limit. Isso, exatamente. O limite da pessoa, né? Não, da loja, né? Da loja, não da pessoa. Até um determinado valor, ela não precisava entrar em contato por telefone para pedir autorização. Então, os fraudadores mais inteligentes lá na época, né? Eles sabiam desse valor, então eles só faziam compras até aquele valor para não pedir autorização. Então, mesmo o cartão sendo cancelado, né, estando cancelado, até com o boletim na loja, eles faziam as compras nesse valor baixo. Mas, em termos de quantidade de fraudes e valores, na época era bem menor. Né? Ô, Dario, como você era lá um dos supervisores chaves lá da coisa, como que você escalar as pessoas, por exemplo, você vai trabalhar no Natal, você vai trabalhar no Ano Novo, você vai trabalhar no Carnaval. Eu escutava isso daí, achava uma coisa muito difícil. Como que você lidava com isso? Então, realmente saíam algumas... Saiu com as brigas também, né? Não digo brigas, né? Não digo brigas, mas algumas insatisfações, né? Porque precisava ter, sim, uma pessoa trabalhando lá no Natal, no Ano Novo, na virada, né? Do Carnaval. Do feriado do Carnaval, enfim, todos os feriados. Então, a gente tentava colocar as pessoas que já não... Por exemplo, uma das regras era quem trabalhou no ano passado, no Natal, Ano Novo, não trabalhava esse ano aqui. Ok, tá. Para também não deixar todo mundo satisfeito, né? Mas o pessoal na época era tranquilo, aceitava também sem maiores problemas. E é interessante que a gente gostava de trabalhar à noite, né? Sim, a gente adorava. Estava de dia, né? Então, como a gente tinha o turno na madrugada. E eu soube que a gente gostava de trabalhar final de semana também.
que ganhava dobrado, né? Sim, exatamente. À noite também tinha o adicional noturno também, né? Tem o adicional noturno também. Então, tinha aquelas pessoas que queriam trabalhar só na madrugada, alguns que queriam trabalhar aos finais de semana também, né? Então, isso vai facilitar um pouco para os outros que... Sim. O cara que brigava muito em casa, então trabalhava ali. Legal. Mas foram experiências muito bonitas, muito gostosas, né? Foi muito bom. Como eu disse, eu entrei em 86, né, na parte de cartões, né, American Express, e trabalhei até atualmente, né, eu sempre trabalhei com cartões com meios de pagamento. Então eu vi toda essa evolução de cartão, de tecnologia, de fraude. Então tem muita história para contar, né? A gente vai precisar de outro programa para falar um pouco mais. Mas hoje está mais tranquilo, né? Você tem até o de aproximação hoje em dia, né? Sim. Que legal. Tá ótimo. Daí, gratidão, muito obrigado, viu? Você Prazer, foi muito feliz aí igualmente. encontrá-lo e também contar esses momentos aí Bacana. muito legais, né? Pode Vou me pedir convidar que eu para os venho. ex-amigos assistirem. Tá. Você pode deixar seus contatos, por favor? Alguém que daquela época também que quer te encontrar aí no Instagram? Sim, o meu Instagram é ORCCI09. ORCCI09. Instagram. Tá bom. E agora você de vez em quando vai para o Canadá, passeia aí, é bom, né? É bom. Mas uma das coisas que você sempre vem é o seguinte, cuidar da saúde também, né? Também. Eu nunca vi você assim, o dobro do tamanho, né? Tento cuidar um pouquinho da saúde, né? Faço academia todos os dias, faço caminhada, pedalo bastante, então para manter um pouco em forma a saúde. Perfeito. Ok. Obrigado, meu amigo, tá? Prazer. Igualmente. Internautas, nos agradecimentos então a esse grande amigo e fantástico profissional, o Odair Ritt, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima. Um abraço.